Esses dias, uma amiga minha me perguntou: Claudinha, como discernir a voz da minha consciência da voz de Deus? Como é que eu sei que quando eu tô pensando uma coisa, se é Deus que tá falando comigo? Bom, isso é muito difícil, né? Mas existem algumas maneiras da gente entender como Deus fala com a gente. Primeiro, para eu saber, para eu conseguir ouvir a voz de Deus, eu preciso estar perto dele. Não adianta a gente querer falar com alguém que está a 1 quilômetro de distância da gente. Por mais que você grite, sua voz não vai conseguir alcançar. Você só vai conseguir falar com alguém audivelmente, sem alto-falante, sem microfone, se você estiver do lado dessa pessoa. Então, primeiro, você precisa estar numa busca constante da presença de Deus. Então, quanto mais perto você está dele, mais fácil vai ser de discernir a sua voz. E existem outras maneiras também da gente ouvir a voz de Deus. Então, através da nossa consciência, através de pessoas que nos dão conselhos, pessoas sábias que nos dão conselhos. E, gente, principalmente, isso aqui, ó, a Bíblia. A Bíblia, ela é um manual da vida. Então, Deus fala através da palavra dele. Então, quando você lê a Bíblia, Deus vai falar muito com você. Quando você quiser um conselho, aqui você vai ter grandes conselhos. E antes de você também falar com outras pessoas dos seus problemas, fale com Deus. Ele vai conseguir te ajudar. Claro que a gente tem que abrir o nosso coração com as outras pessoas, mas ele pode ser o seu melhor amigo, sabe? Esses dias eu tive uma discussão com meu marido pelo telefone. Quem nunca brigou com o marido pelo telefone, atira a primeira pedra. Bom, então. E aí meu marido me disse que eu estava errada. E aí, depois que eu desliguei o telefone, comecei a orar. E eu comecei a entender que realmente eu estava errada. Deus foi me mostrando as situações, as palavras que eu disse, as palavras que meu marido disse, e eu consegui entender através da oração, na minha consciência. Eu me dispus, eu falei para Deus: Senhor, se eu estiver errada, me mostre. E aí eu me percebi, liguei para meu marido e falei: amor, tava pensando sobre o que a gente falou, eu queria te pedir perdão, porque eu estava errada. Aí ele começou a dar risada e a gente ficou bem. E é isso, gente. Às vezes a gente não vai conseguir discernir muito bem, mas quanto mais próximo a gente estiver de Deus, se a gente estiver numa busca constante, se eu meditar na palavra dele, se eu estiver perto de pessoas sábias que vão me aconselhar, eu vou conseguir ouvir a palavra de Deus. E Deus já falou comigo de diversas formas, através até de um meme. E a maior indicação da presença do Espírito Santo, gente, é uma coisa que se chama paz. Se você tem paz, quer dizer que a presença de Deus está ali. Confie nisso e conte pra mim aqui nos comentários qual é a maneira que Deus se manifesta ou já se manifestou falando com você. E também caminhe esse vídeo para quem precisa entender que o Espírito Santo se manifesta de tantas diferentes formas.